Feliz sábado a todos. Amém. É um privilégio sempre que o Senhor nos convida a estar fazendo a sua obra, seja de qual forma for. Pode ser ministrando, cantando, conversando com os vizinhos, entregando os livros. E isso, de todas essas formas, é uma forma que Deus nos chama de espírito com o espírito de Elias. Hoje, o tema da ministração são os indulgentes para consigo mesmos versus os 3 Elias. Diante de tudo que Deus está fazendo conosco nesse momento, Deus me trouxe à memória a necessidade de lembrarmos do que significa os 3 Elias. Qual foi a obra que esses homens fizeram? Tanto o Tisbita, que está no Antigo Testamento, quanto João Batista, que veio no espírito de Elias, e os 144 mil, que são o 3º Elias, que Deus nos chamou a tomar esse posto. E hoje, Deus fala conosco, reafirmando o seu chamado. Eu não desisti da igreja, eu não desisti de nenhum de vocês, mas tem algumas pontuações que Deus precisa fechar conosco. Existem brechas no nosso caráter que precisam ser tapadas, porque os Elias, eles são reformadores e eles são tapadores, eles fecham as brechas. E um assunto que está entre os Elias, a obra que o Senhor quer fazer através de nós, são os indulgentes, que a gente pode chamar de joio dentro da igreja, uma outra palavra. O que significa os indulgentes para consigo mesmo? Significado, para entender, depois eu volto lá. O significado da palavra indulgente, o que significa? Perdão ou atenuação da gravidade de uma falha. Então, por exemplo, no sentido positivo, benéfico da palavra, digamos assim, uma pessoa que pede perdão a outra e a outra concede o perdão, é um indulgente, porque ele perdoou, certo? Algo que foi feito de forma grave. Então, quando alguém te pede perdão e você aceita esse perdão, a forma positiva da palavra seria: eu te perdoo, irmão. Isso estaria absolutamente correto. Bondade que desculpa o que é censurável ou inoportuno. Mas o que Deus está falando conosco não é no sentido positivo da palavra, mas senão no sentido negativo. Porque se vocês voltarem no título, os indulgentes para consigo mesmos. O que significa? É uma pessoa que comete iniquidade, pecado conhecido, mas o que ela faz? Ela é bondosa consigo mesma. Ela se perdoa dando desculpas. Então são 1000 tipos de formas que nós encontramos, e às vezes a astúcia do diabo às vezes é tanta na nossa mente que a gente consegue usar versículos da Bíblia para ser bondosos conosco, com cada um de nós. E esse tipo de crente dentro da igreja, os indulgentes para consigo mesmos, são uma descaracterização do chamado do 3º Elias, ou da obra que Deus quer fazer conosco, nos chamando de 144 mil. Vocês entenderam isso? Então, o que seria uma característica disso? Por exemplo, Deus, com seu amor, vem e pontua algo no nosso caráter. E aí, a maioria de nós tem uma defesa muito rápida. São justificadores de pecados. Então, os indulgentes, em outros termos, são aqueles que justificam o seu pecado. Quando Deus fala a respeito de um homem segundo o seu coração, quem é esse homem? É aquele que, quando Deus o chama ao arrependimento, apontando um erro de caráter, ele se prostra diante do Senhor, exaltando a grandeza da santidade de Deus e reconhecendo que jamais Deus ia apontar algo que não fosse uma falha. Uma definição bem clara disso na palavra de Deus seria Davi. Davi cometeu erros gravíssimos, que eu creio que nenhum de nós aqui cometeu. E qual foi a forma como ele se prostrou
prostrou diante de Deus em justificador do pecado, ele deu desculpa para aquilo que ele fez, ou ele aceitou, se prostrou e chorou? Então é isso que Deus espera, e essa característica tem que estar, se você quer ser, porque Deus está reafirmando o chamado, se você realmente quer ser o terceiro Elias dessa geração, 144 mil, essa brecha no teu caráter precisa ser tapada. Não pode haver indulgências conosco se nós queremos ser e participar desse chamado tão grande que a igreja já começou a fazer. Entenderam isso? Então agora nós vamos entender um pouco das características. Na verdade nós vamos relembrar, porque isso já foi estudo, certo? Nós vamos lembrar para que você possa fazer uma análise com Cristo a respeito do caráter dos Elias, o primeiro, o segundo e o terceiro, e averiguar se em você encontra alguma falha. Porque se tiver qualquer falha no teu caráter, você não está dentro desse chamado. E é uma coisa super importante, irmãos, porque em Apocalipse 14, depois a gente pode até ler, fala que os 144 mil são irrepreensíveis. Não achou engano aonde? Na sua boca. Então, quando nós nos tornamos justificadores de pecado, nós não estamos sendo achados irrepreensíveis, mas repreensíveis. E isso, esse momento, esse dia, é o dia em que o Senhor quer tirar do nosso meio essa falha de caráter. Mas para isso a gente precisa estar muito apegado a Cristo, para deixar Ele fazer essa análise, essa pontuação, para que nós possamos ir diante de Cristo e abrir mão de uma vez por todas, tá certo? Então... Pode então confirmar, pode então dizer que o indulgente é aquele que consola, que justifica o seu pecado. Isso. Ele adora o colo de Satanás, porque ele faz as carícias, né? Ele é um adulador. Então, geralmente está ligado com uma paternidade errada. Ele chama Deus de pai, porém aceita os afagos do diabo, certo? Então, vamos ver algumas características do primeiro Elias, o Tisbiva, que diz assim: a palavra de fé, olha a gente já identifica uma característica desse Elias. Qual é essa característica? É a fé. Qual fé que esse Elias ele professava? Diante do rei Acabe de Jezabel, de apontar o pecado, né? Ele olhava uma nação apóstata e ele olhava com os olhos naturais essa nação apóstata e ele tinha uma ação completamente diferente do que os olhos naturais diziam para ele. Então é uma fé de Hebreus 11 que não age conforme aquilo que vê, mas é uma esperança na operação de maravilhas do poder do Deus do impossível. Irmãos, como a nossa igreja precisa entender, precisa viver essa paz que excede todo entendimento. E essa paz que excede todo entendimento é quando você se permite viver o sobrenatural, porque a gente está tão cansado de falar, Deus é o Deus do impossível, mas quantas situações do impossível se apresentam nas nossas vidas. E muitas delas, muitas, são operação do próprio Deus, para que Ele possa se manifestar maravilhoso, para que você entenda a grandeza do Deus que você serve. Mas a igreja recua, a igreja duvida, e a igreja dá desculpas, e aí, sem você perceber, você entrou na área da indulgência no aspecto negativo. Você saiu da identificação daquele que é irrepreensível, dos 144 mil, do Elias, e passa para um outro tipo de adoração, que é o diabo, não é a Deus. Gente, sem fé é impossível. São versículos da Bíblia tão assim absolutos, tão conhecidos, mas que ao serem desafiados, nós sermos desafiados para colocá-los em prática, como nós falhamos, como os olhos naturais, as situações que se apresentam, são muito, infinitamente maiores do que o Deus que nós servimos. Como recuamos em reconhecer esse Deus. Quando nós agimos aceitando a palavra de Golias,
Golias grita grandemente para as nossas vidas em toda e qualquer situação, e tem situações que são tão pequenas e nós fazemos delas tão grandes. E Deus quer pegar um povinho pequeno, a representação de Davi, aquele menino pequeno e ruivo, era a representação do povinho de Israel, vermezinho de Jacó. Sabe por que precisava ser assim? Para que ficasse evidenciada a grandeza e o poder de Deus. Sabe? Então, muitas, se não todas as vezes, todas as situações que se apresentarem diante de nós, é para que se evidencie a grandeza do Deus que nós falamos que conhecemos. Elias, o tisbita, tinha fé e tinha poder. E esse poder é o poder do Espírito, é a virtude que era derramada por causa da fé que tinha. Como que Deus opera através da nossa vida? Através da fé que nós professamos. Se a nossa fé é pequena, como que Deus vai atuar nas nossas vidas? De forma pequena. Se a nossa fé é grandiosa, Jesus disse que nós poderíamos falar para esse monte, sair daqui e ir para lá, a representação de monte, a representação, até acho que foi no culto de sábado, que o pastor falou que a representação do monte era a representação de reis e governadores que vinham sobre as ordenanças de Deus. Vocês não vão reconstruir o muro. E Deus dizia, vocês vão. E Esdras e Neemias creram naquela palavra. Em 50 dias levantaram os muros. Por que quando Deus dá uma palavra diferente da do diabo, que é uma contrafação, aquele sofisma mentiroso, diante daquela situação que se apresenta, por que cremos no diabo? Por que damos mais valor à palavra do diabo, de que não podemos, não conseguimos, isso não vai acontecer, isso é impossível, isso já está determinado? Irmãos, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos as maravilhas que Deus operou no meio do povo de Israel em todos os tempos. Um rei que apresentou a sua carta de desespero diante dele, diante do exército dos assírios, Deus mandou somente um anjo por causa da fé professada. Era tão grandiosa, porque aquele rei da Síria já tinha destruído todos os reinos, inclusive o reino de Israel. E ele sabia que ele tinha que ir em direção àquilo, não se submeteve aos caprichos e o apontar do dedo do diabo. E Deus mandou um único anjo que matou 185.000 guerreiros da Síria. Irmãos, por que tanta dificuldade de acreditar nesse Deus? Por que tanto pouco caso? Nessas condições que nós nos apresentamos agora, nós jamais poderemos ser os 144.000. É isso mesmo que vocês querem? Deus falou hoje para mim, eu estou reafirmando o chamado de vocês. Quem será? Aqueles que são tapadores de brecha. Tem outro termo que fala a palavra? Reparadores de brechas. Não só na vida das pessoas, mas principalmente e especialmente, primeiramente em nossas vidas. Jamais seremos capazes de serem reparadores de brechas lá fora, reformadores, se Cristo não estiver sendo visto em nós, se nós não tivermos fechado as brechas nas nossas vidas. Isso é muito sério. Tem muito defeito de caráter, irmãos. Nós estamos às portas de uma grande tribulação e ainda não rompemos com pecados acariciados. Fé é um dom que não pode faltar na vida de um Elias. E o poder que ele tinha era de acordo com a fé que ele tinha. Se você tem pouca fé, pouco poder é derramado, irmãos. A palavra de fé e poder estava em seus lábios e toda a sua vida estava devotada à obra de reforma. Sua voz era de quem clama no deserto para repreender o pecado e fazer refluir a maré do mal. Muitos estão com problemas. Eu vou falar uma coisa que eu fiquei chocada quando eu dei um recado na quarta-feira a respeito de que vai haver perseguição e ao decorrer desse estudo você vai entender isso. Tem pessoas que choram de medo.
Porque entregou o livro para não sei quem, para não sei... Irmãos, como você vai subsistir? Sabe o que isso demonstra para mim? Falta de fé, pouco poder. É muito grave. E conquanto viesse ao povo como reprovador do pecado, sua mensagem oferecia o bálsamo de Gileade a toda a alma enferma do pecado que desejasse ser curada. Então Elias, ele tinha uma palavra de impacto, mas essa palavra de impacto, para aqueles que têm um coração fértil, era como o bálsamo de Gileade, porque a palavra de impacto, ela aponta o pecado, e o pecador está como? Ferido, e ferido de morte, porque quem está em pecado e não sai dele, isso é o que? A morte. Não fala que o pecado é a transgressão da lei? Isso faz separação entre vós e o vosso Deus? Está ferido e ferido de morte. E Deus faz uma coisa tremenda. Ele fala assim, ó, a mensagem do pecado, ela aponta a ferida, mas ela vem com o bálsamo de Gileade. O que isso significa? O que é o bálsamo de Gileade? Vamos entender um pouquinho sobre isso. O bálsamo de Gileade era um perfume raro. Então ele não era só um medicamento, mas ele também era um perfume raro. Estudando um pouco mais a fundo sobre isso, o bálsamo de Gileade era usado para perfumar o templo do Senhor. E ele era usado como medicamento, mencionado na Bíblia. E o nome, o nome bálsamo de Gileade, é porque essa plantinha era produzida e encontrada em Gileade. Não há bálsamo. Jeremias 8:22. O Senhor faz uma pergunta para nós. Quase todos estão feridos de pecado, separados da presença de Deus, e o Senhor nos oferece um bálsamo de Gileade apontando os nossos pecados. E Ele quer que nós reconheçamos isso em Cristo Jesus e aceitemos esse bálsamo de Gileade. Em Jeremias 8:22, Deus faz uma pergunta ao seu povo: não há bálsamo em Gileade? Gileade era uma cidade da nação de Israel. Não há médico lá? Quem é o médico dos médicos? Jesus. Por que então não se recuperou a saúde da filha do seu povo? Então, quando a Ellen White fala a palavra do Elias liberadas, ela necessariamente aponta o pecado. E o pecado é ferimento, de morte. Mas ao mesmo tempo que o Elias ele apresenta e aponta o pecado, ele dá a solução, ele dá a medicação. E ele está dizendo para a igreja hoje: por que vocês não aceitam? Não tem médico, Jesus não está entre nós. Deus não tem levantado Elias dentro dessa igreja para apontar o pecado? Para dizer que você está ferido na alma? Irmãos, uma coisa muito triste, depois de quase 12 anos de igreja, eu ainda tenho gente que vem pedir perdão por coisas que nem foram ofensas. Isso é um defeito grave no caráter. Os Elias de todos os tempos, eles até tinham a tentação de se ofender contra. O João Batista até foi tentado a se ofender contra Cristo, tanto que ele envia os seus discípulos para perguntar se era Jesus mesmo ou ele deveria esperar outro. E quando ele tem a resposta de Cristo, diga para ele o que eu tenho feito, e ele vai saber quem eu sou. Ele continuou se lamentando que estava preso, que Jesus nem tinha ido lá conversar com ele, nem tinha dado bola. Irmãos, é horrível isso. É cada coisa que eu escuto de pessoas que vêm para mim, para o pastor fulano ciclano, tendo ofensa verdadeiramente ou não existindo. Hoje, nesse tempo, os verdadeiros Elias sabem administrar essa ofensa direto com Deus. Eles estão tão ligados a Jesus que isso não é mais isca de Satanás. Eles não aceitam a desculpa, os justificadores de porque agi assim, porque agi assado, porque aceitei isso, porque aceitei aquilo. Não adulam o seu próprio eu.
a sua própria opinião, seu próprio conselho, seu próprio entendimento. É tão sério. Aqueles que se sentem ofendidos o tempo todo não podem ser 144 mil. Aqueles que se ofendem com Deus, meu Deus, como? Nunca Deus fará. Deus é bom o tempo todo, Deus é benigno o tempo todo. E reconhecer as riquezas da sua benignidade, segundo Romanos 2,4, diz que nos leva ao arrependimento. Existem pessoas ofendidas com Deus, meu Deus, como você vai ser um Elias? Como você vai ser um 144 mil? A proposta está de pé. Qual é a resposta que eu vou dar para o Senhor? Se a nossa saúde não tem sido recuperada, é porque temos negligenciado o favor de Deus. Deus usou o bálsamo de Gileade como uma metáfora, como está escrito lá em Jeremias 8:22, para se referir à cura que o povo de Israel havia rejeitado. Hoje, nesse momento, Deus está liberando a palavra. Eu pergunto, amanhã, depois de amanhã, as ofensas que virão, porque a palavra de Deus diz que é impossível que elas não venham. Você não vai aceitar o bálsamo de Gileade? Você não vai aceitar Jesus te instruindo e te elevando, te colocando em níveis mais altos? Vai rejeitar a cura do Santo de Israel, do desejado de todas as nações? E com o perigo da própria vida, Elias cumpriu destemidamente a sua missão. Irmãos, outra característica de Elias, eles são destemidos. Irmãos, nós somos uma igreja de covardes. Não vou me incluir nisso não, porque eu não sou. Eu tenho medo sim, mas eu não deixo ele me paralisar. Eu começo a guerra em oração e jejum. E é engraçado que, se você olhar, deixar Jesus mostrar lá dentro de você os seus temores, você vai ver o quanto você tem de medo. E o quanto esse medo vai tirar você dessa fileira que vai passar para o adversário. O quanto nós prezamos um prato de comida e as delícias. E quanto é disponível do que pode, que nós agradeçamos a Deus por isso e façamos com isso. Mas será que nós estamos preparados para a falta de alimento? Ou a escassez, termos, mas bem pouca quantidade? Será que blasfemaremos contra o Senhor? Porque os Elias não são assim. Os Elias amam o Senhor e são destemidos porque eles entendem a missão. Em 2 Timóteo 1,7 diz assim: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia mais do que... Olha só que interessante. Deus falou, não precisa ter medo. Porque eu dei para vocês espírito de poder. Que mais? Amor e moderação. São os 3 requisitos principais que Deus dá aos Elias, mas Ele dá para aqueles que são destemidos, que não se preocupam com a sua própria vida. E é tão interessante que, olha assim, eu vou dar poder para vocês. Vocês vão ser moderados na forma de agir. Ontem nós passamos por uma prova que a igreja nos colocou, eu e o pastor, e eu louvo a Deus porque eu vejo cuidado, porque deram o telefone para uma pessoa na evangelização que veio com uma conversa furada, ligaram para o pastor ontem, graças a Deus que eu estava do lado, porque se fosse sozinho ele tinha caído. Estou mentindo, sabe? E o cara veio com uma conversa absurda para cima de nós. Que queria fazer um sistema global, nos unir a umas outras pessoas. Uma conversa, irmãos, falando cada absurdo. Não dá tempo de discorrer sobre tudo isso, depois eu posso falar em particular. Mas o quanto nós temos que ser destemidos e saber como agir, estar totalmente envolvidos com o Espírito para saber quando falar, é o espírito de moderação, porque naquele momento o pastor já queria
já escrachar, porque o cara falou assim: mulher não pode pegar, mulher não pode estar na direção das finanças. Quem faz tudo isso aqui? É a mesma mensagem que eles aceitam, foi a mesma mensagem que eu dei. Toda a reforma da igreja, toda a direção para a honra e glória do Senhor, ele escolheu uma mulher. Eu não sei se foi chamado homens antes de recusar. E eu falei, pastor, antes dele proferir todas essas abominações no telefone, ele já ia falar. Eu falei, deixa ele falar, não fale. A gente nem sabia que ele pensava tudo isso. E aí ele foi vomitando. Aí o pastor falou assim: eu já vou falar para já acabar com isso de uma vez. Eu falei, você vai atribuir guerra desnecessária. Não precisa falar. Agradece, fala que nós vamos orar e que se porventura Deus confirmar, ele entre em contato. Porque nós temos que ter um espírito de moderação, não podemos nos irar e através da nossa ira cometer erros graves, trazendo uma perseguição. Ele tem contato com um monte de pessoas. A nossa igreja é conhecida como, como que eles falam dos dissidentes? Deus está preservando a igreja, Deus está cuidando da igreja, Deus está nos deixando em oculto para nos restaurar por completo. Nós temos que ter esse espírito de amor, porque quando a gente não rechaçou essa pessoa, foi por amor. Quando a gente não quis agir na ira, a gente teve o espírito de moderação, e para tudo isso fluir, em primeiro lugar, Deus derramou o seu poder. E aí, irmãos, olhando para as nossas vidas, cada um para a sua em particular, em cada situação que se apresenta, como é que nós estamos nos achando na possibilidade realmente de sermos uns 144 mil? Você acredita nisso? Você acredita na palavra de Deus que diz que nos últimos tempos levantarão 144 mil homens, no sentido ser humano, homens e mulheres, no espírito de Elias, assim como João Batista, para pregar as mensagens? Você deseja isso para a sua vida? Segundo Elias, Deus chamara o filho de Zacarias para uma grande obra, a maior já confiada a homens. Irá adiante dele quem? De Jesus. Então João Batista foi chamado para ir adiante de Jesus, ou seja, antes que o Filho do Homem se manifestasse, João Batista foi à frente. E ele vinha no espírito e na virtude de Elias. Ou seja, ele era destemido, ele tinha fé, ele tinha poder, ele tinha espírito de moderação. Era completamente ausente dele o espírito de... Qual que é o nome mesmo? Esqueci. Que a gente... Não, que eu comecei o culto, o tema da administração. Indulgência. Era ausente da pessoa dele. E ele veio em espírito e virtude de Elias para fazer o quê? Qual é a função dos 144 mil? Converter os corações. Olha isso, irmãos. São 2 pontos específicos. Converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Vou te perguntar, primeira parte, outra característica dos 144 mil do terceiro Elias. Eles têm facilidade, porque são convertidos aos filhos, e porque compreendem o modo de lidar com eles. O que acontece? Eles recebem o amor dos seus filhos. Há uma conversão. Como é que está a sua casa? Como são as atitudes? De que modo isso reflete na tua vida? Se isso está uma bagunça, irmãos, Deus já está falando, se não arrumar a tua casa, se o teu coração não estiver voltado para os teus filhos, para que eles se voltem para você, já está riscado. É impossível que você se enquadre nas características do 144 mil. Porque ela não está dizendo, ele irá à frente. Então, os 144 mil, eles estão à frente da segunda volta de Cristo, fazendo o quê? Preparando o caminho. Mas
Mas se você não gerencia bem o seu lar, irmãos, como é que você pode ir à frente preparando o caminho? Eu estou vendo a série de Reis e teve uma cena que me chamou muito a atenção a partir do momento que Saul começa a se revoltar completamente a Deus. E eu vejo um filho, o Jonatas, totalmente voltado ao Senhor, sensível ao Senhor. Aquela cena dele com Davi, quando Davi enfrenta Golias e ele passa a sua capa, a sua espada. Então a narradora disse: desde aquele dia ele amou profundamente a Jonas. Eu chorei, porque eu vi a sinceridade, a alma deles. A palavra de Deus fala que se entrelaçou. Por quê? Porque havia um reconhecimento. Eles eram iguais. E naquele momento eu fiz uma pergunta ao Senhor e fiz assim: por que então o Jonatas não pôde assumir o reino de Israel? Por que, Senhor? Se ele tinha um coração bom, poderia ter tirado Saul morrido na batalha e ele assumido o trono. Sabe por quê, irmãos? Porque Êxodo 20 fala que Deus visita a desobediência dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. Então a desobediência de Saul impediu a bênção de chegar na vida de Jonatas, de assumir o reino de Israel. Mas o Jonatas não foi impedido de alcançar a salvação, mas a bênção. Agora eu pergunto para vocês: atitudes de vocês estão impedindo a bênção de Deus de chegar no lar de vocês? Porque se a nossa atitude estiver impedindo a bênção de Deus de alcançar a nossa geração, porque Deus é benigno, Ele diz: dos que me obedecem, eu abençoo até 1000 gerações, mas do que me aborrece até terceira e quarta. Jonatas era a primeira geração de Saul. Entende o problema? Isso é característica. Se você olha para a tua casa um lar desestruturado, isso é culpa sua. Porque você não tem compreendido o que está escrito, a promessa que está escrita em Malaquias 4. Isso já te barra a ser os 144.000. Isso é uma característica. Eles são irrepreensíveis em todas as suas atitudes, no seu falar. Eles sabem como lidar. Eles negam o seu eu por causa da sua geração. Eles amam os seus filhos e negam a si mesmos em favor do amor que Deus tem doado a eles. E a segunda parte e os rebeldes à prudência dos justos. Então eles têm a mente, porque tem a mente de Cristo, o Espírito, recebem o poder de Deus, o mesmo que estava sobre Elias, para apontar os erros aos rebeldes e tentar trazê-los à prudência dos justos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Essa é a função dos 144.000. Nós estamos na mesma situação que João Batista. João preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo. Nós devemos preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Mas olhemos para nós. Será que nós temos condições de preparar o caminho? Será que o nosso lar foi preparado a fim de que a segunda parte possa se completar? Eu alcançar os que estão lá fora, ou mesmo os que estão aqui dentro, apontar os pecados, mas é uma igreja que se ofende com tudo. Se ofende com Deus, se ofende com o pastor, se ofende com o irmão, se ofende com a comida que não deu, com a água que não trouxe. Irmãos, é muito sério. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós precisamos fazer essa reparação de brechas. Nós precisamos começar isso dentro da nossa casa e na sequência fora, clamar em alta voz, preparando o caminho do Senhor para que Ele venha. João respondeu e disse: vós mesmos me sois testemunhas de que disse:
Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Quando eu li esse versículo, uma coisa me saltou aos olhos. São coisas que a gente ouve e sabe muito bem. Mas quando ele disse assim, a resposta de João, eu não sou o Cristo. O que as pessoas estavam fazendo ao olhar para João? Achando que ele era o Cristo. Por quê? Porque ele era irrepreensível nas suas condutas, em todas elas. O que os 144 mil são? 144 mil Cristos na Terra. Será que alguém algum dia já te confundiu com Cristo? Isso é uma identificação de que você realmente está sendo selado como 144 mil? Ou nós somos vergonha ao Senhor? As nossas famílias são vergonhas, os nossos filhos são vergonha. Nós somos uma vergonha. Os 144 mil são exatamente o que João era. A ponto das pessoas confundirem. Entendem onde nós queremos alcançar e diante de toda essa revelação que Deus está fazendo conosco, irmãos. Ele não está dizendo, eu excluí vocês. Eu mudei de opinião. Eu me arrependi de vos ter escolhido. Não! Hoje Deus está falando, eu estou reafirmando a promessa, a bênção. Vocês querem? Reparem as brechas. Reparem as brechas, sejam reformadores em si mesmos, dentro dos vossos lares, a relação entre marido e mulher, relação entre pais e filhos. Irmãos, está havendo sacudidura, meu pai já faz tempo que não vem, vocês sabem disso? Sabe por quê? Porque apontei pecado. Porque clamei em alta voz. Sabe qual é a palavra dele para minha mãe, para falar para mim? Quando eu não pedir perdão, eu não volto. Não vou pedir perdão de algo que eu não fiz. Porque disse a verdade. Irmãos, façam, deixa Jesus ministrando no teu coração, enquanto Ele vai falando através da minha voz. Vai se reconhecendo nos erros. Vai colocando, preparando a alma para o choro. Não como Isaú, mas o choro que procede de Deus, de soluço, de desespero. Porque não é só rejeitar um chamado de 144 mil. Quando foi proposto algo que você não aceitou, porque você não quis negar o seu eu, porque você achou que era duro demais para a sua vida, você está negando a bênção de Deus e, portanto, você está negando a tua salvação. Deus não está nos propondo dois caminhos. Olha, você pode ser salvo, se você não quiser ser 144 mil, está tudo bem com você. Você pode ficar em outra obra. Não há uma dupla opção para nós, ou condições. Ele está propondo uma, ele está falando, olha, eu estou vendo que a igreja está assim. Eu estou vendo que existem muitos erros no caráter de vocês, mas eu estou dizendo que eu posso fazer. Se vocês deixarem, Cristo é o bálsamo de Gileade, eu vou derramar, eu vou curar as feridas de vocês, eu vou levantar vocês como um povo grande. São vermezinhos de Jacó, são pequenos, mas eu vou fazer. Aí fica assim, ó. Sabe a fé do primeiro Elias? Não tem que Deus possa fazer. Deus dá conforme aquilo que a gente expressa. Expressa que eu digo assim, não precisa ser nem palavras ou em ações, mas está lá no coração. Expressa, está lá no coração esquadrinhado. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Que as pessoas possam olhar para nós e nos confundir, não com a fisionomia de Cristo, mas com o caráter, com o jeito, com a expressão, com a paz que excede entendimento. As pessoas falam, como é bom estar perto de você, eu me sinto seguro nas tuas palavras. Você me tirou, estava voltando outro dia de uma massagem que eu faço, e eu vi uns cachorrinhos, minha vizinha tem um monte de cachorrinhos, os cachorrinhos dela estavam ali na frente e nunca fica. E eu levei um susto, porque eu falei, nossa, eles escaparam. E eu olhei para baixo, na hora que eu olhei para cima, ela sentadinha ali numa cadeira de roda, irmão, só o pó. Só o pó. Ela disse assim, eu já sei, eu fui católica, agora é espírita, eu acredito em tudo. E Deus naquele momento falou assim, a última oportunidade, converse com ela.
Eu fiquei 1 hora em pé no portão, conversando, falando, sabe? Poder, amor e moderação. E ela fala pra mim, eu sinto tanta paz de conversar com você. Ela ficava olhando pra mim, ela falava assim, como você tá linda, como você é linda. Eu falava, sabe por quê? Porque eu tenho Cristo em mim. Não, mas eu também tenho. E ela falando, o diabo me perturba de dia e de noite. Eu falei, repreende em nome de Jesus. Eu chamo o arcanjo Miguel. Eu falei, você sabe que ele não é anjo? Você sabe que arco no grego significa chefe e anjo significa anjo? Jesus é o chefe, dizendo verdade. Eu falei, ele é suficiente, Dona Maria. Só ele é suficiente. Irmãos, a gente precisa transmitir isso para as pessoas que estão conosco. Transmitir a verdade no poder, no amor e na moderação, porque Deus não nos deu espírito de temor no sentido de medroso, de covarde. Reconhecermos, assim como o João Batista era reconhecido e confundido como Cristo. João devia ir como mensageiro de Jeová para levar aos homens a luz de Deus. Devia imprimir-lhes nova direção aos pensamentos. Devia impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos, as pessoas olharem para você e ver a santidade em você, na forma como você fala, como você veste, como você come, a fé que você professa. Às vezes Deus permite tantas circunstâncias difíceis para as pessoas lá fora ver como ela consegue passar por isso. E você passa, e você consegue ter uma expressão de alegria no seu rosto. Você diz, eu sei quem tem lutado por mim. E isso, essa fé que você professa, faz declaração ao povo de quem é o Deus que você serve. Isso é tão importante. E sua necessidade da perfeita justiça de Deus. João devia assumir a posição de reformador. Se você não é um reformador, se você não ama as reformas, se você não as vive, jamais poderá ser um 144.000 e jamais poderá pregar sobre elas, porque não terá eficácia. Deus não trabalha com mentiras, Deus não trabalha com manipuladores, com aqueles que disfarçam a mensagem, falam dela, mas não vivem elas, não as vivem. Ele estava disposto a ir como mensageiro do céu, não atemorizado pelo humano, pelo homem. Aqui na frente é um exemplo disso. Todos os pregadores, toda vez que vem, fica constrangido de apontar. Tem medo, atemorizado pelo humano, ser humano, tem medo. Irmãos, se sair não fazia parte de nós, esse é o versículo da Bíblia, João falou assim, saíram porque não faziam parte de nós. Não era parte dessa congregação. Não temam, é difícil, o diabo entra, tenta te acusar, tenta te oprimir, falar coisas que não são verdades a teu respeito. Se você souber quem você é em Cristo e a obra que Ele está fazendo através de você, você dá a mão para Cristo e te resgata dessas mentiras, desses sofismas. É hora de nós alçarmos as nossas vozes. E Deus precisa reparar muitas brechas que estão aqui dentro, para que nós tenhamos autoridade para repará-las lá fora. Eu estava disposto a ir como mensageiro do céu, não atemorizados pelos homens, seres humanos, pois contemplaram o divino. A partir do momento que você aprende a contemplar a Deus, irmãos, você jamais vai negociar com a verdade, com quem quer que seja, o que você tiver que falar. É um poder que emana de uma forma tão poderosa de Deus no seu coração que você não consegue se calar enquanto você não diz o que você precisa dizer. Para quem quer que seja. No começo dessa igreja, no primeiro ano, Deus me colocou na reunião de pastores. Nós tínhamos acabado de abrir a igreja, eu não era nada, Deus me deu uma palavra para levar lá na frente. E para afrontar o presidente dos pastores, a Dona estava presente, o pastor estava presente. Eu apontei o dedo, irmãos. Sabe o que eu fiz? Eu fiz igual Elias, eu também fugi, porque eu fiquei com medo de ser morta. Eu fugi verdadeiramente. Tinha uma confraternização, foi aqui nessa igreja, tinha uma confraternização depois,
eu nem fiquei de tanto medo que eu fui embora. Eu subi, fiquei lá acuada, morrendo de medo, vocês terminaram. Mas aquilo que Deus me chamou a fazer, eu fiz. E olha que eu nem sabia das coisas que eu sei hoje. E às vezes eu pergunto, Senhor, será que aquela ousadia está dentro de mim ainda hoje? Me ajuda a não perdê-la. Podia ficar ereto, o João, ereto no sentido de reto, cheio de autoridade, imponente, firme e destemido, ausência de medo, em presença de governadores terrestres. Por que ele conseguia fazer isso? A resposta está, porque se prostrara diante dos reis dos reis. Sabe por que vocês são um bando de covarde? Porque verdadeiramente nunca se prostraram diante de Jesus. Não reconhecem a sua autoridade e o seu poder. Como pastor, você diz isso? Porque os problemas vêm e vocês se abatem. Vocês aceitam as falas do diabo e não tem vitória. Porque quem sabe o poder que Jesus tem, quando já se prostrou, quando já entendeu, jamais seriam atemorizados pelo homem. Jovens, em faculdades, com amigos, crianças, de todos os níveis, o diabo tem atemorizado. Porque tem necessidade de aprovação. E você sabe que eu estava pensando outro dia, necessidade de aprovação nem é problema. Se você tiver necessidade de aprovação de Cristo, eu acho que você se torna um Elias. Aquele que tem sede e fome da justiça de Deus, ele tem necessidade de aprovação de Deus. É o único que se importa. Isso te alavanca, isso te impulsiona e ninguém para, irmãos. Mas o problema é que nós temos um treino. A igreja tem necessidade de aprovação de homens. São atemorizados, porque não tiveram um encontro verdadeiro. Não sabem o poder que Jesus tem e quanto isso é liberal a nós, para todos aqueles que crerem. Vi o seu povo, João, enganado. Irmãos, eu não consigo ver alguém enganado dentro dessa igreja. Eu não consigo ver ninguém enganado fora da igreja. E simplesmente não dizer absolutamente nada. Não consigo. Característica do Elias, dos 144 mil, confirmando isso no seu coração. Você consegue? Ai, melhor não falar nada, deixa quieto. Ai, eu vou fingir que eu não vi, eu vou sair de fininho. Ah, não vou falar. Gente, quanta gente que fala assim, ai, não gosto de confusão. Jesus gostava de confusão? Jesus gostava de confusão? Jesus não gostava de confusão, irmãos, mas ele não negociava a verdade. E se para falar a verdade era necessário entrar numa confusão, então ele entrava. Quantas vezes antes da morte efetiva, que não foi tirada, foi entregue, Jesus entregou a sua vida por amor a nós, quantas vezes tentaram matá-lo? Ele disse para o governante, eu não lembro quem que era, se era Herodes ou aquele outro, nossa, hoje, o Pilatos. Não pode tirar minha vida se do alto não for concedido. Quantos de nós temos essa consciência? Quantos de nós entregamos os livros tendo a consciência de que... E não é? Ah, Pilatos é um negócio de fazer, né? Obrigada, Pilatos. Pode falar, que é bom, a gente tem que corrigir. Quantos de nós, irmãos, temos medo? Temos medo de perder emprego? Temos medo de falar o que realmente devemos falar? Não é 144 mil. Não é. Está vendo quantas características que Deus tem nos mostrado através da vida desses homens? É lindo falar, sou chamado, eu sou. Aleluia, quem acha que é? Amém, glória a Deus. Levanta a mão. Amém. Amém? Essa aí também é a definição de indulgente, né? Satisfeito consigo mesmo. Definição de indulgente. Via seu povo enganado. O indulgente, o que ele é enganado e ele é satisfeito consigo mesmo e adormecido em pecados. Esse é o indulgente. Olha que coisa tremenda. E não são poucas as vezes que quando Deus me chama a apontar um pecado, a pessoa não consegue nem ter noção. Ela até fala, olha, eu estou me esforçando, eu estou fazendo, só que ela está apoiada no próprio entendimento, que aquela direção que Deus deu está bem longe daquilo que ela está atuando. Ele é um falso esforçado.
Ele está tão satisfeito consigo mesmo e adormecido nos seus pecados que é incapaz de entender que não está dando certo o que ele está fazendo. Anelava o João despertá-los para a vida mais santa. A mensagem que Deus lhe dera destinava-se a acordá-los da letargia. Mas que povo lerdo! Faz 11 anos, quase 12, que a gente repete a mesma informação, a mesma coisa. Ofensa, pelo amor de Deus, por que nós estamos pedindo desculpa uns para os outros? Não aprendeu a administrar isso você com Jesus? Se houve ofensa de fato, administra isso com Jesus. Porque quando você conta para o outro, vira aquela confusão, e aí o outro se ofende porque você se ofendeu. O que é isso? Isso é criança, são meninos na fé, já era para ser maduros, já era para ficar administrando as coisas de modo muito acima, um nível muito mais elevado. A igreja está em águas rasas, nós precisamos ir para águas profundas. A mensagem que Deus lhe dera destinava a acordá-los da letargia, lerdeza e fazê-los tremer por sua grande iniquidade. Quando se aponta o pecado, a pessoa é uma justificadora de pecados. Não teme, não chora. Eu tenho a tendência de trazer tudo para mim, tudo é para mim. Eu sou gulosa. Tá pregando, eu tô falando para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Vou para casa, eu falo, Deus, o convívio que eu tive com o IAG, com as crianças, tudo eu peguei para mim. Tudo eu olhei para minha casa. Tudo eu quis melhorar a minha casa. Quando eu falei sobre a perversidade dos filhos, eu olhei para a perversidade dos meus filhos na minha casa. Para mim, para mim, para mim. Eu quero, Senhor. Eu desejo, Senhor. Não era uma cana trêmula, o João, agitada pelos ventos do louvor ou preconceitos humanos. Ele era firme, decidido. Na prisão, foi em sua lealdade para com o Senhor e zelo pela justiça. Salmo 119, 172 diz que a justiça do Senhor são os seus mandamentos. Então aqui eu não quero defender somente o sábado, porque quem quebra um quebra todos, mas aprender a viver os 10 mandamentos da forma como eles foram definidos por Deus. Quanta idolatria há no nosso coração, quanto medo. O mesmo que ao pregar a mensagem de Deus no deserto, em sua fidelidade aos princípios, era firme como uma rocha. Vem um problema e já é demonstrado que em rocha você não vai coisa nenhuma. É um prego afundado na areia. É um cego de tiroteio, não sabe para onde que vai. Quanto tempo Jesus tem falado, dependais de mim? Nós, os pastores, somos apenas um auxílio em alguns momentos, quando Deus determinar. Era para a igreja ser muito madura, os problemas em vocês mesmos saberem resolver. Não era para ter grupo de mulheres mais. As mulheres já eram para ser todas sábias, irrepreensíveis. Já eram para estar sendo enviadas para cuidar de outras mulheres. Não, mas ainda tem que ser cuidadas. Não estão sendo cuidadas. O caráter está cheio de brechas. Precisam ser reparadas. Enviado para anunciar o advento do Salvador e chamar o povo a preparar-se para a sua vinda. Era a luz menor, nós, como 144 mil, somos a luz menor que havia de ser seguida por outra maior, que é Cristo. Do terceiro Elias, nós, obra e mensagem iguais à de João, serão levadas avante nesses últimos dias. Hoje, no espírito, mente de Cristo e poder de Elias, porque Elias tinha a mente de Cristo e por isso ele recebia o poder de Cristo, e de João Batista, hoje, nesse tempo, Deus está escolhendo mensageiros. Você é um deles, irmão, diante de tudo que Deus está colocando. Se eu não sou, você pode dizer, porque Deus
que vocês vão me dar? Será que vocês vão permitir que essas reparações sejam feitas em vocês através do meu filho, para que sejam escolhidos como mensageiros de Deus? Estão chamando a atenção de um mundo em vias de julgamento para os solenes acontecimentos a terem lugar em breve? Ah, pastor, mas eu estou indo distribuir o livro, isso não significa nada. Porque dentro de uma igreja tem 144 mil que são os eleitos, mas tem joio. Joio entrega livro, joio dá dízimo, joio tem aparência de santidade. É tão igual que precisa esperar o fim para que não, na colheita a gente não ceifa antes do tempo para não ir junto, porque de tão parecido que é. Ajudou a construir a arca. Quantos entraram? 8. Lembra que a gente já estudou? As 3 mensagens angélicas e a arca de Noé. Todos os parentes do Noé estavam ajudando. Quantos entraram, irmãos? O joio constrói a arca. O joio evangeliza. Mas quando chegar aquele dia da definição, de você aguentar o tranco, a perseguição, pelo sábado, se fará a separação entre os adoradores da besta e os adoradores de um Deus vivo e verdadeiro. Em vias de julgamento para os solenes acontecimentos até lugar breve, em conexão com as horas finais da graça e o aparecimento de Cristo Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é por amor ao próximo, aqui ó, entre os indulgentes. Onde que é a bolinha? Esse aqui, não? Indulgentes. Olha que interessante isso. Não é por amor ao próximo que os indulgentes levam uma mensagem branda. Olha, veja bem, irmão. Olha, eu nunca mais quero ver um pregador chegar aqui e trazer uma mensagem de Deus e ficar pedindo desculpa. Como se Deus estivesse errado. Tem autoridade para falar. Indulgente pede desculpa. Levam uma mensagem branda, porque os 144 mil, com a verdade cheia do bálsamo para a cura, sacode a eira. Isso se chama sacudidura. Já tivemos 2 agora, não estou falando do povo todo que saiu. Quantos mais vão sair? Você acha que eu estou preocupada com quantidade, irmãos? Ou se eu estou preocupada e eu quero ser aprovada e eu tenho necessidade de aprovação da parte de Deus? Não é por amor ao próximo que eles abrandam a mensagem que lhes é confiada, mas porque são indulgentes para consigo mesmos e amam a vida fácil. Ou seja, não vou ficar falando nada, apontando o pecador, porque eu mesmo faço, quero continuar fazendo isso, portanto não posso apontar. Será que você já se viu nessa condição? Ou você tem tanta presença de Cristo, já se prostrou aos pés dos reis e você tem autoridade para falar, irmão, não faça. Está errado. Vai pedir perdão. Pede para Deus ter misericórdia, derramar o arrependimento no seu coração. O verdadeiro amor busca primeiro a honra a Deus e a salvação das almas. Outra característica dos 144 mil, são muitas características dos 3 Elias. Os últimos Elias, os 144 mil, têm as características de modo aflorado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é tão verdade. Se você estudar a vida de João Batista, eu não coloquei isso, mas João Batista não curou e João Batista não, como é que fala uma pessoa que está morta? Ressuscitou. O Elias curou e ressuscitou, o primeiro. O segundo não. Mas quando Jesus se manifesta, ele faz todas essas coisas. E aí ele diz uma coisa tremenda para os Elias desse tempo, 144 mil. Obras maiores? Farão. Jesus curou e ressuscitou. E ele diz, farão coisas maiores. Faremos coisas maiores do que o João Batista, que profeta nascido de mulher não houve. Palavras de Jesus.
bálsamo de Gileade, que é Jesus, nos cure, nos aponte as enfermidades, nos ofendemos. Quando criamos expectativas de uma ação de Deus e Ele não atua, até colocar a culpa em Deus nós fazemos. É tão desorientada a nossa mente que até isso nós fazemos. Os que possuem este amor, qual amor? De honrar primeiro a Deus, e não importa se você perder amigos, não importa se pela pregação da palavra que Deus te usou pessoas saírem da igreja, porque você está preocupado com isso aqui, ó. Primeiro honrar a Deus e a salvação das almas. Os que possuem este amor não se esquivarão à verdade para se abrigarem dos incômodos, e é incômodo, viu? É muito incômodo. Incômodos resultados de falar claramente a respeito do pecado. É incômodo. O diabo vai bombardear a tua mente e tentar te desestruturar. Mas Cristo é poderoso na batalha para reconstruir e organizar a mensagem depois que, na tua mente, depois que você obedeceu. Ele jamais te deixará nesse campo de batalha, porque Ele diz que para nós que Ele estaria conosco até a consumação dos dias. Quando almas estão em perigo, quando que almas estão em perigo? Quando você vê que está cometendo um ato errado, você não fala. Quando você vê na vida do irmão pecado, quando pais vê na vida dos filhos, quando filhos veem na vida dos pais, porque Deus usa, quando irmãos veem um na vida do outro, mas quem sou eu? Vou falar para o irmão não vai aceitar, porque afinal de contas ele só aceita se for pastor. Muitas vidas entre nós estão em perigo. Quando almas estão em perigo, os ministros de Deus não considerarão o eu. Aí eu vou ficar com medo. Aí ele é meu amigo. Aí ela é minha amiga. Vou perder. Não considera. Característica de 144 mil. Se você considera, tem que tapar essa brecha. Tem que reparar essa brecha. Mas falarão a palavra que lhes é ordenada, recusando desculpar ou atenuar o mal. Está pedindo desculpa? Vai falar a verdade para o irmão? Você pode falar desculpa, viu? Mas eu vou. Clame em alta voz. Não te detenhas, igreja. Uns para os outros. Lá fora. Dentro da tua casa. Não te detenhas. Levanta a tua voz como uma trombeta. Dá sonido certo. E anuncia ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó os seus pecados. Não, eu acho que é aí, hein? Não, não é não. E disse-lhe o Senhor. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. Quem é Jerusalém? São gentios? Quem é Jerusalém, irmãos? Hã? A gente. O que Deus está falando? Os 144 mil, ele passa por Jerusalém. O que eu estou fazendo aqui? Passando por Jerusalém. Para fazer o quê? Meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com os sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações. Quando vocês cometem abominações, é assim que eu fico. Suspirando e gemendo e pedindo oportunidade. E é tão difícil, eu preguei sobre isso quando a gente falou sobre arrependimento lá nas pregações de Jezabel, que é tão difícil porque assim, às vezes as pessoas tomam decisão e nem querem saber. E quando querem saber, na verdade elas querem saber para que você fale o que elas querem ouvir, para que tenham paz de desfrutar do seu pecado. Nem sempre quando te pedem conselhos, porque elas querem realmente ouvir o que Deus quer. E muitas vezes eu tenho que pedir para Deus: Deus, você viu o que o fulano fez, que o ciclano fez? Nem me consultou. Está errado, eu faço o quê? Deus assim: te pediram conselho? Não. Deixai-os. Aí a coisa desanda. Eu falo: Deus, é uma oportunidade, agora eu posso. Eu fico gemendo, fico desesperada, porque eu quero que vocês acordem. Eu quero que vocês despertem. Eu quero que a casa de vocês seja salva. Eu quero
fazer aquela viagem de 7 dias dessa terra até Jerusalém Celestial com vocês, guardando o sábado, com muitos que nunca terão guardado, que guardarão por uma única vez. É por isso que a gente clama e geme tanto. Essa é uma característica do Elia. Ele geme por causa do pecado do seu irmão do lado, por causa do pecado dos seus pais, por causa do pecado dos seus filhos. Essa é uma característica eminente. Não é da desculpa do que o filho faz, querer passar a mão na cabeça, querer fingir que não está vendo, que está cansado. Ai, vai doer no meu filho tirar isso, mas geme e suspira, porque ama. Característica de 144 mil. Anota, por favor, pastor, porque eu não vou. Você está com a tua Bíblia aí? Abre lá em Ezequiel 9. O pastor vai ler uma nota de rodapé, vocês acompanham, porque é muito pequenininha e daqui dessa luz aqui eu não consigo fazer a leitura. Página 888 do Antigo Testamento, Ezequiel 9. A nota de rodapé, esse quadrado cinza grande. Todo mundo achou, amém? Fala a página. 888, página 888. Todo mundo achou a página? Achou? Achou? Na nota de rodapé, no meio, tem 3 colunas. A coluna do meio, o título está escrito: algo que devemos temer. Só que nós vamos ler esse começo. Lá na metade, está escrito lá, citado Ezequiel 9,4. Acharam? Sim? Pode ler? Pode ir, pastor. Então está escrito, a ordem é, citado Ezequiel 9,4. Esses que suspiram e gemem, haviam estado a pregar as palavras da vida, haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Alguns dos que estavam desonrando a Deus arrependeram-se e humilharam o coração diante dele. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel. Se bem que muitos ainda continuassem as formas da religião, faltava seu poder e sua presença. Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízos, esses humildes e devotados seguidores de Cristo se distinguirão do resto do mundo pela angústia de sua alma, o qual se exprime em lamentos e pranto, reprovações e advertências, ao passo que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente e desculpam a grande impiedade reinante em toda parte. Os que têm zelo pela honra de Deus e amor pelas almas não se calarão a fim de granjear o favor de ninguém. Sua alma justa aflige-se dia a dia pelas obras e costumes profanos dos ímpios. São impotentes para deter a impetuosa torrente de iniquidade, e assim se enchem de dor e sobressalto. Continua lendo. Até o final. Até o fim. Lamentam diante de Deus ver a religião desprezada dos próprios lares daqueles que receberam grande luz. Lamentam-se e afligem a sua alma, porque se encontraram na igreja orgulho, avareza, egoísmo e engano, quase de toda espécie. O Espírito de Deus, que impulsiona a aceitar a reprovação, é espezinhado, ao passo que os servos de Satanás triunfam. Deus é desonrado, a verdade tornada em nenhum efeito. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos, como Ezequiel 9, 5 e 6. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres
assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Essas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar seu povo em juízos. Assim, paz e segurança é o grito dos homens, que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos, que não querem ladrar, são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens e crianças, todos perecerão juntos. Testemunhos Seletos, páginas 64 a 66. Quer palavras mais claras a respeito do caráter dos 144 mil do terceiro Elias? Perguntei qual o sentido da sacudidura. Parecia eu conversando com o Senhor, né? Porque não sei se eles perceberam, mas está sacudindo. Quando a gente resolve assumir de novo, porque a pandemia deixou a gente no estado de letargia. Não sei quantos eu fiquei. E até assumir de novo essa identidade e fazer as reuniões e apregoar em alta voz isso e aquilo e chamar este ou aquele, é uma coisa difícil de se fazer, difícil de se retomar. Porque, como vocês leram, haverá consequências para aqueles que fazem tais coisas, que são identificados por Deus, por verdadeiramente serem e terem a característica dos 144 mil. E eu vi que estava acontecendo uma sacudidura, que eu acabava de presenciar, e foi me mostrado que fora a causa pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel. Quem é a testemunha fiel? Jesus. Ele motiva os mensageiros a dar o testemunho positivo, verdadeiro, motivado. Isso causa o quê? Sacudidura. No tempo de Laodiceia, nós já sabemos que todas as igrejas estão vivendo no tempo de Laodiceia. As igrejas estão mornas e Deus nos chama a sair desse estado de contaminação. O que é a mornidão? É a junção do santo com o profano. Isso é a definição de quem é uma pessoa morna. Eu gosto de Jesus, mas eu gosto disso que Jesus também falou que não é para gostar. Eu gosto das músicas de Jesus, mas eu gosto das músicas do mundo. Eu amo ir na igreja ouvir a palavra, mas eu também gosto de ir para um barzinho. Isso é essa mistura do santo com o profano. Eu gosto de Jesus e eu não abro mão das festas de Babilônia, guardar domingos e festas, Páscoa, Natal, o Carnaval, tantas outras, Dia da Maria, aí de outubro, né? Então assim, eu gosto disso e gosto daquilo, mistura do santo com o profano. Esse testemunho, isso é Laodiceia, isso é estado de mornidão que se comprova mais nitidamente pelas protestantes apostatadas, mas no nosso meio existem essas pessoas que gostam dessas coisas. Esse testemunho terá um efeito sobre o coração do que o recebe, levando-a a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Quando que acontece isso? Quando eu recebo a advertência da palavra junto com o bálsamo de Gileade. Eu aceito Deus apontar o meu pecado e Ele querendo me dar o arrependimento, eu aceito a cura, eu aceito esse óleo, então eu sou restaurado. Então esses são para os que recebem a norma que é exaltada, a norma positiva da verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho. E Deus já falou isso muito, não quero que você se preocupe com isso. Se não permanecer no meio, porque não era de vós. Fale o que eu mando, do jeito que eu mando, e as consequências são minhas. Eu te sustento, e isso deve ser tomado para cada um de nós. Opor-se-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. É uma sacudidura lá fora? O espírito da perseguição não se acenderá. Olha isso, irmãos. O espírito da perseguição não se acenderá contra os que não têm ligação com Deus. Não quer ter perseguição? Fica estabelecido e esclarecido que você não tem nenhuma ligação com Deus.
e por isso mesmo não possuem força moral. E a moral está ligada com a verdade, com os 10 mandamentos, aquilo que Deus fala que nós temos que proclamar. Ele se levantará contra os fiéis, os 144.000, os Elias, os que não fazem concessões ao mundo, concessões de reforma nenhuma, de comida, de vestuário, de doutrina, por medo do eu. Os que não fazem concessões ao mundo e não se deixam abalar por suas opiniões, a opinião do mundo, a opinião do seu pai, da sua mãe, porque Jesus teve problema com Maria, Jesus teve problema com seus irmãos, Jesus teve problema com seus primos, Jesus teve problema com os discípulos. Não tinha uma multidão seguindo, e quando ele falou, aquele que não beber da minha carne e do meu sangue, se eu não me engano, é Mateus 60. João 66, né? E ele fala, todo mundo vai embora, e vocês não vão também? Tinha um monte de discípulos, ficaram só os 12. Porque foi com ele, não será conosco? E não se deixam abalar por suas opiniões, seus favores ou sua oposição. Uma religião que dê vivo testemunho em favor da santidade e que repila o orgulho, o egoísmo, a avareza e os pecados em voga, será odiada pelo mundo e pelos cristãos superficiais. Quem são cristãos superficiais? Joio. Quem são cristãos superficiais? Os indulgentes. Isso tudo é sinônimo de cristão. Que tipo de cristão é você? Que concessões você faz? Quando sofreis reproche ou deboche e perseguição, estáis em excelente companhia. Ou seja, quando vocês começarem a ser perseguidos, lembrem, nossa, o inferno está me reconhecendo como um filho de Deus. Pois Jesus suportou isso tudo e muito mais. Se sois fiéis, sentinelas de Deus, estas coisas são para vós um elogio. Os Elias têm isso como um elogio. A Igreja Amor de Cristo tem, a respeito disso, choro e lamentação por estarem sendo perseguidos, ou mesmo por porventura serem. São as almas heróicas que permanecem fiéis, ainda que sozinhas, que conquistarão a coroa imperecível. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão aonde? Na terra? No céu. Por que quer ser reconhecido aqui? Jesus nunca prometeu isso. Reconhecimento terreno. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois os profetas, a geração eleita, sacerdócio santo. Nós somos aqueles que Deus conta para levantarmos a bandeira, serem reparadores de brechas, 144.000 cristos na terra. Profetas escolhidos, eles foram perseguidos, seremos nós. Desenvolver a resistência de caráter e decisão. Sabe por que vem as adversidades sobre nós? Para isso aqui, ó. Resistência de caráter. Quando vem a prova, Deus está mostrando para você a tua resistência. Se ela é fraca, se ela está apta para suportar as coisas que virão. E, mediante o auxílio do Espírito Santo, era habilitado o João a pressentir, isso aqui é tão importante, irmãos, pressentir a aproximação de Satanás e resistir-lhe ao poder. A igreja não sabe o que é isso. A igreja não é habilitada a pressentir a aproximação de Satanás e resistir-lhe ao poder. Olha o quanto nós estamos distantes do caráter, daquilo que é aceitável a Deus para sermos considerados 144.000. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Deus quer terminar essa ministração hoje, para que você entenda que enquanto você quiser salvar a tua vida, você vai perder. Pode pôr o fundo aí, mas
precisava nem pedir, né? A gente tinha que estar atento. Deus fala que aquele que quiser salvar a sua vida vai acontecer o quê? Quantos aqui querem salvar? Quantos no coração quer salvar? Irmão, seja sincero com você. Quantos querem salvar? E Jesus fala, se vocês quiserem salvar a sua vida, vocês vão perder. Mas se vocês não quiserem perder, achar a vida, vocês a encontrarão. Eu vou dar essa vida que vocês não querem. Em Efésios, aumenta o som, Marcelo, não estou escutando. Esse é o primeiro louvor, Marcelo. Em Efésios 5, versículo 30. Todas as vezes que nós quisermos salvar a nossa vida, nós perderemos. E todas as vezes que nós desejarmos perdê-la por amor de Cristo, nós a encontraremos. Em Efésios 5, 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Efésios 4, 30. Efésios 4, 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. No comentário da sua Bíblia, 4:30 diz assim: o poder transcendental do Espírito Santo realiza uma completa transformação no caráter do ser humano, fazendo dele uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando o ser humano está cheio do Espírito, quanto mais severamente atestado e provado, mais claramente demonstra ser presente de Cristo. A paz que habita a alma é vista no semblante. As palavras e os atos expressam o amor do Salvador. Não há disputa pela posição mais elevada. A renúncia ao eu. O nome de Jesus é escrito em tudo o que se diz e se faz. Podemos falar sobre as bênçãos do Espírito Santo, mas a menos que nos preparemos para recebê-lo, de que proveito serão nossas obras? Estamos lutando com todas as nossas forças para alcançar a estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos buscando sua plenitude, prosseguindo sempre para o alvo colocado diante de nós, a perfeição do seu caráter? Quando o povo de Deus atingir esse alvo, serão selados na fronte, cheios do Espírito, será completo em Cristo, e o anjo relator declarará: está feito. Vamos levantar e adorar o Senhor. E essa música fala sobre o diminuir o eu. Irmão, você não tem noção que quando a gente canta esse louvor, entendendo a necessidade que nós sejamos diminuídos, o quanto Deus opera. Não é cantar a música, a gente já conhece o louvor e às vezes os nossos lábios proferem profanamente, de modo comum, desordenadamente, sem prestar a atenção naquilo que a boca está proferindo. O culto que Deus recebe
é um culto racional, com entendimento. O louvor faz parte desse culto racional. Pede para que Deus te ajude a não ter medo, isso é diminuir o eu. Pede para que Deus te ajude a ser esse homem e essa esposa que converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e traz a prudência, traz os rebeldes à prudência da justiça de Deus. Quanto nós precisamos ser diminuídos nas nossas vontades, nas nossas vaidades, nos desejos que temos. Hoje à tarde, irmãos, é tão importante que você faça essa oração nesse momento, desse louvor. Nós estamos sendo preparados para uma obra grandiosa. Não seja um qualquer a entregar o livro, mas seja os 144 mil, tendo a convicção da obra que você está fazendo, de que a reforma está sendo se implantada na tua vida, então você tem autoridade para adorar. Adore o Senhor em profundidade de alma e consiga entender a grandeza do Deus que você serve. Não tem ninguém aqui que Deus não possa fazer infinitamente mais do que você possa pedir ou pensar. Não tem ninguém aqui que tem um pecado tão grande que Deus não possa alcançar. Não tem nenhuma situação aqui que Deus não possa operar. Você só precisa crer que Ele pode e desfrutar do Deus do impossível. Amém?